indicando caminhos, vai nos indicando coisas para fazer, vai nos indicando tempos e momentos. Isso deixa de ser um pouco de curiosidade para ser um estudo, né? Pode não ser ainda profundo, mas um estudo de um certo assunto que você vai gostando e aquilo vai te dando mais interesse, né? Normal, né? Porque Deus provoca em nós uma curiosidade, uma santa curiosidade. Mas eu vejo que tem gente que nunca deixou de ser curioso, nunca virou um especialista real, mas chuta que é uma alegria, né? Bola no campo, pá! Chuta como se fosse artilheiro. Não. É por isso que eu falo, escutar, São Paulo fala, né? Escutar, a gente pode escutar de tudo, mas devemos discernir para ver qual é a verdadeira vontade de Deus, né? Por que eu digo isso? Porque tem informações que nos chegam que às vezes não são a verdade, né? Como assim? Vamos falar de uma determinada aparição, não vou dar um nome, mas uma determinada aparição, Nossa Senhora, que eu sei que é verdadeira. As informações, elas chegam truncadas. Como assim? Elas não são enviadas pela própria ovidente, não vou falar mais do que isso. Ou seja, a pessoa que está transmitindo a informação, ela não está tendo o cuidado de pegar a informação toda e passar ela tintim por tintim. Já sei que tem gente que vai falar que eu estou falando do Lucas Gelásio. Não é ele. Não, estou falando de aparições anteriores, tá? E que eu vou estudando e percebo que falta coisa. A informação está incompleta. Quem me diz isso? O Espírito Santo dentro de mim fala, está faltando, né? Então sei que está faltando informação. Então se guiar para uma informação não finalizada, não completa, é muito difícil e até perigoso, né? Porque meias palavras são também meias mentiras, né? Vou dar um exemplo bem clássico, tá? Nossa Senhora apareceu em Fátima, deu os 3 segredos, né? Além de outras coisas. Dos 3 segredos, 2 foram publicados, né? E você vê que foram publicados na vírgula, e tudo que ali foi falado, né? Você pode verificar os fatos, né? O que aconteceu depois. O terceiro segredo não foi revelado, ou revelado em parte, ou uma das partes, porque a maioria não sabe que o segredo tinha 2 ou 3 partes, foi revelado um pedaço de uma parte. Então você tomar uma informação completa sobre aquilo, você pode ser levado ao erro, ao engano, né? Então aí você partir para estudar mais, partir para ler mais, e aí você vai lendo coisas interessantíssimas. Aí eu recomendo para quem gosta de Fátima, acho que tem um livro, agora não lembro o nome dele, que é sobre a irmã Lúcia, mas o diário espiritual dela. Aí você vai entender muita coisa, tá? Ainda vou dizer mais, tá? Para quem é curioso e vai estudar para valer, você vai descobrir que tem 2 irmãs Lúcia. A original e uma outra.
não vou tecer comentários sobre a outra, mas não é a original, né? E na original você tem dados sobre ela, informações, até o diário dela até 1947, a última aparição pública dela. Depois ela teve um cala-boca oficial da igreja, entrou num convento carmelita e lá ficou, nada mais sobre ela, né? Ponto. Mas tem o diário dela, que, né, tiveram acesso e escreveram sobre esse diário, né? E transcreveram realmente o diário. E aí a informação fica maravilhosa. A primeira informação maravilhosa é que eu acho assim, que eu sempre soube, né? Mas eu não costumo falar, é que uma vez você sendo uma pessoa próxima de Deus, você não deixa de ser mais, né? Ou senão você tem que fazer muita besteira para Deus te largar de mão. Mas na maioria dos casos nenhum deles largou de mão, né? No caso também, a Lúcia não largou de mão. E o que acontece é que dentro do convento para onde ela foi, os 2, 3 conventos que eu sei que ela foi, aconteceu que Nossa Senhora continuava aparecendo para ela. Todo mundo acha que a aparição de Nossa Senhora acabou dia 13 de outubro de 1917. Não acabou lá, não, continuou. Só que as aparições, em vez de ser públicas, viraram privadas. Nossa Senhora tinha também um trabalho de terminação de santidade da irmã Lúcia. Porque o plano de Deus não é de qualquer jeito, como muita gente acha, né? Ele tem um começo, meio e fim. São Paulo também vai falar que ele só termina quando acaba o último detalhe, né? Até lá escrito São Paulo fala isso, né? E aí as pessoas acham que acaba de qualquer jeito, entrou no convento, não, vai longe essa história. Então, queria primeiro falar isso, né? Então você quem quiser saber mais, corre atrás dessa informação, você vai descobrir coisas fantásticas. E vai descobrir que até que a irmã Lúcia, ela não gostava desse assunto do terceiro segredo, não gostava, não. Mas ela falava porque era obrigada por Deus a falar, né? O Espírito Santo a compelia a fazer isso. Nossa Senhora explicava, quanto mais explicava, mais ela sabia que ela tinha uma responsabilidade e deveria continuar o seu ministério, vamos chamar assim. Então, isso é no caso da irmã Lúcia, né? Em outras aparições também aconteceu isso. Então você não tem elas a informação toda. E uma coisa que eu descobri na minha vida particular é que quando Deus te dá uma palavra, uma mensagem, Ele te dá de cabo a rabo e você tem que obedecer ela na vírgula, né? Quando você não obedece na vírgula, você vai dar errado e você vai se ferrar. Presta atenção, isso é muito importante. Por que eu falo isso? Porque eu já fiz isso, já experimentei essa parte, e quando Deus me deu uma revelação particular que tinha a ver com um certo grupo, eu fiz ela não exatamente como Ele mandou, né? E deu tudo errado, óbvio, né? Porque eu tentei adaptar e achei que pudesse melhorar, seria melhor se eu fizesse de um outro jeito, não queria machucar pessoas, e porque eu fiz errado, deu tudo errado. E muita gente também sofreu algum impacto sobre isso. Mas eu fui castigado por Deus durante um certo tempo, alguns anos, em função disso. Então eu sei que quando Deus te dá uma ordem, não faça diferente da ordem que lhe foi dada. Não troque isso que eu falo, não troque as vírgulas de lugar, porque cada vírgula é muito importante, né? Da mesma forma que eu leio Garabandal,
eu sei que está faltando informação, né? Eu sei, né? Porque a vidente não falou aquilo. É uma informação extraída pelo padre. E como é que essa foi extraída? Você tem que pegar, como não é a informação dela direta, falando a linha toda, e o que foi que Nossa Senhora falou, aí você vai ficando com uns pedaços do pão, em vez de ficar com o pão inteiro, e aí você não entende o formato que era o pão, você não entende direito a mensagem, e aí você começa a deduzir. Lembra que eu falei uma coisa que eu fiz errado? E aí começa a deduzir e achar que aí vai dar errado. Então a gente pode fazer dedução, a gente pode fazer cenários para tentar entender melhor um raciocínio mental. Sim, podemos. Mas a gente tem que buscar a informação mais completa possível para saber o que realmente Deus estava querendo dizer com aquilo, né? Você vê em Fátima, Nossa Senhora fala que até em 1960 aquela mensagem terceira teria que ser lida pelo Papa da época. O Papa leu e não passou adiante, botou de lado e criou uma série de besteiras dentro da igreja de lá para cá, né? Não, só estou falando a verdade, né? Você tem que compreender a verdade. E Deus chama a gente a compreender e agir nesta verdade. Para quê? Para nossa salvação. Eu não estou falando, eu quero salvar o mundo. Eu não sou Jesus Cristo. Jesus que tem que salvar o mundo. Eu tenho que buscar a minha salvação e a salvação daqueles que estão próximos a mim, o meu próximo, e aqueles que o Senhor colocar no meu caminho, né? Então esse vídeo é também um desabafo, né? Que eu vejo que muita gente chuta, nunca escutou a Deus, não tem ideia de como é que é a voz de Deus, não tem ideia de como é que é a pessoa de Deus, não tem ideia, não tem ideia. E aí, em vez de agir de uma forma mais maleável, é extremamente dura, né? Eu vejo já tem gente que vai falar assim, que Deus não dá datas. Quem falou isso pra você é mentiroso. Deus dá data. Dá. Um dia eu vou fazer um estudo com vocês para mostrar um dos maiores informações que Deus deu, datas e datas precisas. Tá tudo escrito na Bíblia. Você tá maluco? Não, tá lá escrito, gente. Você tem que saber interpretar a Bíblia. Deus tem que ensinar você a ler aquilo e entender o que está ali escrito. Precisa do Espírito Santo, não tem jeito. E Deus dá datas. Depende do que, Ele dá datas, né? A Nossa Senhora falou para a irmã Lúcia que no mês seguinte, no dia 13 de outubro, ia ter o sinal no céu que ia comprovar tudo. Não deu data? Deu. Então ele pode dar data? Pode, né? Normalmente ele não dá datas, ele te fala de acontecimentos. Vai acontecer isso, então você sabe que tem que fazer isso, aquilo. Quando você vê isto acontecendo, faça aquilo. Vou te dar, como ele fala, vou te dar 2 sinais, faça aquilo. Vou mostrar para você 3 milagres, aí você sabe que minha mão está ali. Então ele mostra isso, ele dá configurações, né? E mostra, na maioria das vezes, desta forma. Às vezes ele dá datas. Eu quero que isso aqui esteja pronto até tal data. Faz, né? Eu quero que você monte isso aqui até o final deste mês. Faz, né? Então ele faz dessas 2 formas. E vejo gente opinando aí, não, Deus não dá data. Aonde você escreveu isso? Aonde você viu isso? E quem te disse isso provavelmente está errado, porque Deus dá, porque Ele conhece a data. Agora, uma experiência minha, eu já vi Deus dar uma data e depois Ele postergar. Por isso, se alguém vai me perguntar uma data de um certo acontecimento, eu não dou, mesmo que Deus tenha dado para mim.
Por quê? Porque eu conheço nosso Deus. E nosso Deus, Ele, para salvar as pessoas, ele posterga os acontecimentos para ajudar ou antecipa para que outras pessoas sejam salvas. Então, o segredo da data é você saber são os acontecimentos. Que a data, nosso Deus muda quando Ele quiser. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor dos acontecimentos. E sabendo disso, nós também temos que saber lidar com esse jeito de Deus agir. Então, quando Deus te dá uma data, você guarda aquilo, porque sabe que deve ser por ali, né? E espera como testemunha ocular, né? Como Deus tem falado, estou chegando. Tá bom. Seja bem recebido na minha casa, Senhor. Esteja em casa, né? Já vou abrir um vinho. Porque Deus, né? Jesus adorava um vinho. Então, a gente tem que saber disso. Não é brincar de achismos e ignorar certos jeitos de Deus agir. Então, o conhecimento